Olá pessoas do YouTube, aqui é o Ribeneto para mais um vlog do canal. E nesse mês de março, o que eu posso dizer para vocês é que eu saí de uma zona de conforto que eu não esperava, sendo bem sincero. Muito que bem, como eu falei para vocês no vlog passado, o tema de março basicamente seriam de leituras de ficção contemporânea. E me propor a ler, em sua maioria, ficção contemporânea me trouxe experiências que eu não estava pensando que eu teria, sendo bem sincero. Como foram essas experiências, vocês vão precisar acompanhar o vlog para saber. Porém, antes de começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muito mais pessoas. E como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá 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 e começar de fato esse vlog. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Ok, vamos começar esse nosso vlog de março com o nosso já tradicional mukbang. Eu pedi Hot Philadelphia pelo iFood, como eu sempre faço, e só agora fui reparar na notinha que o nome do cliente está como henribeneto.bookcrushes. Eu nunca tinha reparado que estava com o nome do canal atrelado na minha conta. Mas enfim, né? Terminei agora um dia de trabalho. Estou com fome e com preguiça de fazer qualquer coisa na cozinha. Por isso, pedi meu tradicional já, Hot Philadelphia, e vamos conversar um pouquinho aqui com vocês nessa nossa entrada no vlog. Dessa vez estou sendo inteligente e já deixando o molho shoyu dentro da caixinha para não derrubar na minha mesa, né? Que ela é branca, mas é sobre isso. Só vou, obviamente, comer um rolinho. É sempre do mesmo restaurante, eu acho que se chama Joy Joy's. Joy Joy Sushi, isso mesmo. Unidade aqui de Campo Grande, já que eu moro em Campo Grande, né? Mas enfim, estou me preparando psicologicamente para as leituras desse mês de março, porque, como eu falei para vocês no nosso vídeo de Desafio 12 Livros, né, o tema desse mês é literatura contemporânea adulta. E eu tô como, né, me preparando psicologicamente para essas leituras que com certeza vão ser um pouquinho mais densas, né. Mas eu tô muito empolgado, principalmente com o Complexo Melancólico, que faz parte do desafio, e o Quarto Aberto, que eu encaixei nas minhas leituras de março, né, e como eu falei para vocês quando eu comprei o livro, Quarto Aberto, só os 3 primeiros capítulos que tinham disponíveis na Amazon já me conquistou por completo, então estou bastante empolgado para fazer essa leitura. Eu espero com certeza conseguir ler mais agora no mês de março do que no mês de fevereiro, que no mês de fevereiro eu até comecei bem, porque teve carnaval e tal, mas aí no final eu acabei ficando tão ocupado com demandas de trabalho, etc e tal, que eu acabei nem conseguindo ler tanto quanto eu queria. A gente, esse rolinho do Joy Joy's é ótimo. No começo do ano eu fui em um restaurante japonês por conta do aniversário do meu sobrinho, né? Me acompanhou no Instagram, até viu. E eu pedi, né, lá os Hot Philadelphia, só que não foi a mesma coisa. Tava gostoso, mas não tava tão gostoso quanto esse do Joy Joy's. Isso aqui é litchi. Até falei de boca cheia. Mas enfim. Obviamente vão ter alguns unboxings, tem coisa para chegar. Assim que chegar eu faço unboxing para vocês. Nós vamos em frente.
espero que o vlog fique bem recheado, porque quanto mais recheado, eu acho que eu fico mais satisfeito com o vlog. Dá mais trabalho para editar, com toda certeza, mas eu sinto que fica mais divertido de assistir, sabe? Então espero de verdade que o vlog de hoje seja divertido. Pois é. Vamos de unboxing. Chegaram hoje essas duas caixas aqui da Amazon pra mim, que na verdade é uma compra só. E tem livro aqui no meio, mas eu não comprei apenas livro. Então eu não sei em qual caixa está o livro. Então eu vou ter que abrir junto com vocês para saber em qual caixa está o livro. Será que está nessa aqui? Eu acho que não, porque não teria necessidade nenhuma deles colocarem uma caixa desse tamanho do que eu comprei, sabe? Até porque um dos pedidos foi em pré-venda, então eu sei que não vai chegar agora, vai chegar daqui a pouco, em março. Mas enfim. Nossa, gente, o que é? Eu não acredito que eles mandaram essa caixa enorme pra mim para um pacote de tintura. Porque assim, essa é a cor que eu estou usando no meu cabelo. Sim, eu estou usando por conta dos cabelos brancos. Já falei isso pra vocês no outro vlog. Eu não esperava que eles mandassem uma caixa enorme só pra mandar uma tinta de cabelo, que eu vou deixar guardado aqui pra quando eu retocar a raiz. Enfim, o livro provavelmente está aqui e eu não acredito que eles tacaram o livro aqui dentro junto com outras duas coisas. Enfim, eles fizeram exatamente isso. Junto com o livro, com a chance de estourar, porque essa caixa aqui não foi feita para isso, veio as minhas duas embalagens, né, de molho taste do Billy Jack. Eu contei para vocês a minha saga, né, no vlog passado, que eu finalmente encontrei uma marca que vende de fato um molho parecido com o Big Taste do McDonald's. Mas vamos ao que interessa, né? O livro que veio agora para mim foi o volume 5 de Além da Janela Triangular, de Tomoki Yamashita, lançado aqui no Brasil pela editora New Pop, através do selo Pride. Eu estava esperando esse volume aqui diminuir, ele estava por volta dos seus 36, 37, eu estava esperando, né, ele cair para 30, porque geralmente é o valor que eu encontro esses mangás, só que não caiu. Dá pra entender porque eu acho que esse aqui é o mais grosso dos 5 volumes até agora, né? Porque os outros, assim que sai, eles já ficam por R$ 29,90 e esse aqui perdurou ali por volta dos seus 35. Mas enfim, consegui comprar o volume 5, como eu já falei pra vocês antes, eu sempre tento dar prioridade para mangá, porque mangá, se você não comprar enquanto ainda tem estoque, para você achar depois, é uma verdadeira saga. Então eu prefiro comprar ali próximo do lançamento, né, para não ter dor de cabeça. E assim que eu comprei o volume 5, eu vi que eles já anunciaram o volume 6, que até a capa já é uma capa branca. E, enfim, eu já sei que essa série ela é longa, então eu vou continuar, né, nessa saga por algum tempo. Mas o livro que acabou chegando para mim foi o volume 5 de A Noite Além da Janela Triangular, né, é um Boys Love de romance sobrenatural, recomendado para maiores de 16 anos. Eu sempre ressalto isso, né? Porque a New Pop sempre traz a classificação indicativa dos mangás. Enfim, foi isso, né? Foi esse livro, o meu molho taste e a minha tintura de cabelo, que chegou dessa compra. Vai chegar outra coisa, como falei pra vocês, porque tá em pré-venda, então vai lançar daqui a pouco. E assim que lançar, eu espero que eles enviem pra mim, então, né, vamos ter outro unboxing por aqui nesse vlog, com toda certeza. Ok, mais uma entrada bem doméstica desse vlog é que eu comprei uma capa para a minha cadeira de trabalho lá na Shopee e ela chegou. E eu amei porque eu tava querendo de fato comprar uma capa para minha cadeira. E eu joguei, né, na busca da Shopee e, por incrível que pareça, o primeiro resultado que apareceu pra mim era exatamente do modelo da minha cadeira. E eu fiquei muito assustado, porque eu não comprei minha cadeira na Shopee, eu comprei minha cadeira no Mercado Livre. E eu comprei, foi apenas R$26, como vocês podem ver. Ela cabe exatamente no molde da minha cadeira. E é um material bem bom, não esquenta. Eu achei que iria esquentar, mas não aconteceu isso. E enfim, né, eu não fiz unboxing, mas aqui está essa entrada rapidinha falando pra vocês que eu comprei
Essa capa de cadeira e super deu certo. Sério, realmente gostei dessa compra. Mas enfim, não tivemos apenas a capa da cadeira de novidade. Como vocês podem ver, aqui o quadro de TBR de fevereiro, eu consegui ler quase tudo que eu me programei para ler no mês passado. Eu li Rumores da Cidade, li Circe, li Bloom, li Dinastia Americana, ficou faltando apenas o Teoria da Conspiração de Nós Dois, né? Consegui gravar a Bookshelf Tour de 2024, ainda preciso gravar Book Haul, então eu vou atualizar aqui o nosso quadro com as minhas leituras para esse mês de março. E no próximo take vocês vão ver quais são os livros que eu estou me planejando para ler nesse mês. Muito que bem, quadro de TBR atualizado com as leituras que eu pretendo realizar nesse mês de março de 2024, além das coisas que eu preciso fazer para o canal. Enfim, como podem ver, na minha meta eu tenho 4 aberto, que eu comprei recentemente, eu quero muito ler. Tenho Complexo Melancólico, que é a minha meta principal de 12 livros para 2024. O que te pertence, que é o livro bônus dessa meta. Assim na Terra como Debaixo da Terra, que é um audiobook que eu vou escutar lá na Audible e que faz muito tempo que eu queria conhecer essa história e eu ver que tem disponível lá na Audible é a motivação para poder ler. E eu deixei um último espaço vago, né, para ver se eu coloco, acrescento algo no final desse mês. E assim que eu acrescentar, eu compartilho aqui com vocês, tudo bem? Ok. Nesse final de semana eu assisti a primeira temporada de Fronteiras do Universo. Sim, eu finalmente assisti a temporada adaptada do livro A Bússola de Ouro. A série já até terminou, ela já foi até finalizada, né? Mas agora, em 2024, eu peguei para assistir Fronteiras do Universo porque eu quero ler o último volume de Fronteiras do Universo. Então eu vou assistir a primeira e a segunda temporada para relembrar a história, né? Para eu não precisar reler os livros. Daí eu pego o terceiro livro e depois do terceiro livro eu vou lá e vejo a terceira e última temporada da série. Vamos nos focar na primeira temporada. E o que eu preciso dizer sobre a primeira temporada é que eu gostei muito. Eu gostei muito de quão cru a série é, de quão fiel a série é e de quão corajosa a série é. Porque o filme, que foi lançado lá nos anos 2000 e que a gente acabou assistindo no cinema, ele é muito bonito visualmente, né? Ele é muito deslumbrante e tal, mas como história em si, como adaptação, ele falha bastante. Acho que principalmente no fator coragem. O Philip Pullman, ele tem uma história que ele está escrevendo para crianças, é claro, só que é uma história que você não vai ver nenhum paternalismo. E o filme em si, ele foi muito paternalista. O que é uma ironia tremenda, né? Até porque existe toda essa polêmica de Fronteiras do Universo com relação à Igreja Católica, até porque o Pullman, ele não esconde que Fronteiras do Universo é uma versão, como eu posso dizer, anti-Nárnia, né? Porque as Crônicas de Nárnia do C.S. Lewis, que foi escrito lá na década de 50, tem muito desse paralelo de alegorias cristãs para crianças, etc e tal, que quando a gente relê quando mais velho, a gente percebe. Aqui, Pullman, ele pega justamente esse universo tão familiar de As Crônicas de Nárnia, de mundos paralelos, animais falantes, essas coisas assim, e ele faz uma versão meio que anti-Nárnia, né? Com Fronteiras do Universo, com críticas diretas à Igreja Católica e etc e tal. A série, ela não teve medo de fazer isso, sabe? Ela foi extremamente corajosa, não apenas nesse ponto, mas também na forma como aborda todas as cenas que a gente vê no livro e que elas trazem para a série. E outra coisa muito interessante é que os visuais da série lembram muito o que eu imaginava enquanto eu estava lendo o livro lá no começo dos anos 2000. E isso me surpreendeu bastante, né? Porque a gente, depois do filme, ficou com aquele visual glamuroso tanto na cabeça, e a série, ela resgata, né, esse mundo mais sujo, esse mundo mais cinzento, que é de fato descrito nos livros, né? Enfim, eu gostei muito dessa primeira temporada. Eu vou assistir a segunda temporada, que é inspirada em A Faca Sutil, né, o segundo livro. E assim que eu ver a segunda temporada, eu venho comentar aqui com vocês, mas sério, essa primeira temporada está primorosa. Eu espero de verdade que as outras duas temporadas mantenham o mesmo nível que essa primeira temporada apresentou pra gente. Gente, eu espero de verdade que vocês não estejam incomodados com o ruído de ventilador de fundo, porque eu acabei de voltar da academia, tomei banho, mas ainda assim
O ambiente está meio quente, então não consigo gravar nenhuma entrada sem estar com o ventilador ligado, é claro. Mas eu terminei a minha primeira leitura desse mês de março, foi O Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, lançado aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras. Esse era um livro que eu queria ler há muito tempo, desde que ele foi lançado no ano passado aqui no Brasil. Eu vim acompanhando, né, se o preço dele abaixava ou não, e acabou que eu consegui comprar ele esse ano. E assim, os 3 primeiros capítulos que eu já tinha lido na Amazon já tinham me fisgado completamente, então eu sabia que seria uma leitura muito fluida e que eu de fato iria mergulhar nessa história. E eu mergulhei. Eu mergulhei tanto que acho até que eu quase me afoguei nessa história aqui. Vou explicar para vocês. Em Quarto Aberto, nós vamos conhecer o Arthur, que é um rapaz de 20 e poucos anos, que trancou a faculdade, que no momento ele trabalha em uma cafeteria dentro de uma livraria e de noite ele ganha vida como drag queen, fazendo performance e tal. Ele tem um relacionamento de longa data com o Kaique, que é esse cara que trabalha no setor financeiro. Ele é super gente boa, ele trata o Arthur muito bem, e eles possuem um relacionamento aberto. Só que em uma dessas saídas, né, paralelas ao relacionamento do Arthur com o Kaique, o Arthur ele vai acabar se reencontrando com o Eric, que era um peguete ali de alguns anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, que sumiu do nada. E depois, quando ele foi descobrir, o Eric ele estava em um relacionamento já, e ele vai descobrir que esse relacionamento do Eric também é um relacionamento aberto, só que o que ele está fazendo com o Arthur no momento está fora dos limites desse relacionamento aberto. Pois é, mesmo em relacionamento aberto as pessoas conseguem trair seus parceiros. Mas o namorado do Eric, que é o Antônio, vai descobrir essa pulada de cerca e ele vai querer conhecer o Arthur. E é a partir desse ponto que a história de Quarto Aberto vai começar. O Antônio conhecendo o Arthur e como esses dois casais vão acabar se entrelaçando por conta desse encontro. Essa iniciativa do Antônio, que é um cara super filhinho de papai, que sempre teve tudo na mão, que ele é bastante mimado, fala tudo na lata, para não dizer que ele é extremamente grosseiro, com esses outros personagens, com o Arthur, com o Kaique, que é um cara que ele é negro, bastante esquerdista. E assim, a gente vai ver esses 4 personagens completamente diferentes uns dos outros, meio que formando um novo relacionamento, e mesmo formando esse novo relacionamento, o quanto isso vai acabar magoando uns aos outros, porque mesmo estando em relacionamento aberto, comunicação é tudo, existem acordos que precisam ser respeitados e seres humanos são seres humanos. Basicamente essa é a premissa de Quarto Aberto. Quando a gente lê o livro, a gente percebe a intenção do título do livro e faz todo sentido, é claro. E assim, o quanto eu amei, o quanto eu odiei esses personagens não está no gibi. Não está no gibi mesmo, porque eles são personagens bastante humanos, então eles têm erros muito aparentes, eles têm problemáticas muito aparentes. Até mesmo o Antônio, que é o mais odiável dos 4, de longe, o Antônio é alguém por quem você consegue nutrir simpatia, porque o Tobias Carvalho faz com que você consiga nutrir simpatia por situações que o Antônio vai viver. E assim, a forma como esse relacionamento dos 4 vai se interligar, vai se transformar em algo intrínseco, vai se transformar num grande rebuceteiro, eu acho que a grande expressão é essa, vai se tornar um grande rebuceteiro, é sem explicação, sabe? Porque que começa tudo meio que é o Arthur e o Eric, só que depois, no decorrer do livro, o Arthur vai ver que ele está perdendo o controle da situação toda, né? Ele está perdendo o controle não apenas desse relacionamento que ele está desenvolvendo com o Antônio e com o Eric, mas também perdendo o controle do relacionamento que ele sempre teve com o Kaique, por conta dessa confusão toda e por conta deles não estarem psicologicamente e emocionalmente preparados para estarem em relacionamentos abertos. Acho que a grande lição que fica desse livro é essa. Eu amei a leitura, Porém, eu dei 4 estrelas para Quarto Aberto. E por que eu dei 4 estrelas? Porque o final dele, eu não vou dizer que é decepcionante, porque eu meio que esperava que fosse acontecer algo do tipo, sabe? Eu não vou explicar muito bem por aqui, porque seria spoiler. Mas o meu final ideal, ele não seria, sei lá, um final feliz. Só que existem opções e possibilidades que acontecem aqui nesse final, que a gente mostra que é algo bastante cíclico. E existe um cinismo por detrás dessa conclusão do Tobias Carvalho, é claro, e que, assim, quando eu terminei me deixou muito injuriado, me deixou muito revoltado, porque eu acabei percebendo que mesmo eu achando que a vida me fez uma pessoa cínica,
Em momentos assim, quando a gente, né, encontra narrativas como do Tobias Carvalho em Quarto Aberto, eu percebo que eu não sou tão cínico assim. Por isso eu acabei dando 4 estrelas, porque esse final me deixou, sem outras palavras, me deixou meio puto. Porque eu realmente queria que esses personagens tivessem esse final infeliz, mas um final que fosse satisfatório, sabe? E não esse final meio cíclico, de situações cíclicas. E isso me deixou, ai gente, que ódio que eu fiquei. Mesmo ficando com ódio desse final, foi um sólido 4 estrelas, com toda certeza. E eu quero ler outras coisas do Tobias Carvalho. Eu até coloquei o primeiro livro que ele publicou, que é um romance de contos, na minha lista de desejados, pra saber se talvez com contos eu não fique tão puto com os personagens quanto eu fiquei com o Quarto Aberto. Porque eu falei, eu não acredito que eu li mais dessas páginas, eu não acredito que eu torci por vocês, pra vocês amadurecerem, pra vocês seguirem esse caminho. Mas enfim. É aquela coisa, né? São seres humanos são imperfeitos, seres humanos fazem as escolhas erradas, e seres humanos às vezes dizem umas coisas e fazem outras coisas. E é basicamente esse o resumo da história, né? Às vezes a gente diz algumas coisas e às vezes a gente faz outras coisas. E as duas coisas não se correlacionam. Vamos deixar assim. Essa foi a minha primeira leitura desse mês de março de 2024. Vamos para mais um unboxing desse nosso vlog de março. E antes da gente começar, não, isso aqui não é suor. Mais uma vez, isso aqui é água do meu cabelo. Como eu falei para vocês no outro vlog, eu tô fazendo hidratação porque agora estou descolorindo o cabelo. Então, eu faço uma lambança. Pois é. Mas vamos para o unboxing, né? Como eu falei para vocês na outra entrada, um desses aqui é de pré-venda, que é o volume 5 de Ten Coat, de Hihito Takahai, lançado pela editora New Pop, através do selo Pride. Esse aqui é o 5º volume, eu acho que tem mais um para ser lançado, pelo menos comparando com os lançamentos em inglês, eu acho que falta o volume 6. Mas enfim, a capa segue o padrão das outras edições, vem com uma luva, como sempre, a luva completa, e a capa interna do livro, que é sempre muito bonita. Enfim, Ten Coat é uma série que eu ainda não comecei, mas eu vou pegar para ler e ler tudo de uma vez. E eu tô muito empolgado para fazer essa leitura. Vai ser a história sobre esse rapaz que tem misofobia, que vai entrar num tratamento experimental, meio que para curar essa misofobia dele. A gente sabe para onde vai levar esse tratamento experimental, né? Mas não foi o único livro que chegou. Veio também, mais uma vez, com Emoção, da Elissa Sussman, lançado pela Astral Cultural. Esse aqui é um novo livro da autora a ser publicado aqui no Brasil. Vai ser o meu primeiro contato com ela. E por que eu quis ler mais uma vez com Emoção? Porque esse livro aqui, basicamente, vai ser uma grande fanfic da Britney Spears. Eu tava vendo um vídeo, eu acho que foi Livros da Lud, e ela leu esse livro aqui. E ela comentou que o livro basicamente seria um reconto da história da Britney, do que aconteceu com ela com o Justin, a perseguição da imprensa, etc e tal. Só que, claro, envolvido em um romance, né? E quando eu li a sinopse, e quando eu fui ler as outras resenhas, basicamente era isso mesmo. Nós vamos ter essa personagem que foi uma popstar muito grande nos anos 2000, só que o ex-namorado dela, que era de uma boy band, fala pra imprensa que eles terminaram porque ela traiu ele. E isso faz com que a imprensa persiga ela e ela vai se retirar da mídia e tal. E agora ela vai estar voltando como uma atriz de musical. E pra quem não sabe, a Britney começou a carreira dela como uma atriz de musical também. Então eu tô muito empolgado e é uma capa muito bonita. Aqui tem a foto da autora, por dentro ele é rosa, como vocês podem ver. E considerando que ele é um lançamento, ele saiu agora em fevereiro, eu paguei barato, eu paguei R$39,90. Eu tô muito empolgado por fazer essa leitura. Eu acho que eu vou encaixar agora no mês de março, né, junto com minhas outras leituras de ficção contemporânea. Muito que bem, foram esses 2 livros que chegaram agora nesse unboxing. Tem mais unboxing pra chegar. Eu sei, mas eu juro que estou tentando me controlar, eu juro. Porém, como eu falei pra vocês, acho que eu vou encaixar mais uma vez com Emoção. Gente, até o título lembra Baby One More Time. É, o título original também lembra Baby One More Time. Enfim, vou tentar encaixar mais uma vez com Emoção agora no mês de março. Olha, nessa entrada a gente vai ter uma breve participação especial, que é
o jovem Scooby. Ele não pode ouvir o próprio nome. Ele é um filhotinho de uma tia minha, e então quando ela precisa sair, ele vai ficar por aqui. E ele é muito quietinho, gente, olha só. Dá oi pro pessoal. Ah, não é pra morder. Não é pra morder. Não é pra morder. Enfim, vai ficar mordendo o meu dedo agora. Mas enfim, tô aqui cuidando do Scooby. Deixa eu colocar ele no chão. E esse senhorzinho aqui, ele é muito arteiro. Ele é muito arteiro, sabe? Então, pessoas, aqui estamos nós para mais uma entrada desse nosso vlog. Eu terminei de trabalhar agora. Confesso que eu tô meio cansado. Eu fico cansado. Não vou negar, não. Mas eu não vim aqui para reclamar que eu tô cansado. Na verdade, eu vim aqui para falar que eu li. Enfim, a leitura que eu realizei agora foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, da Ana Paula Maia, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Record e que eu fiz a leitura através da Audible, que eu basicamente escutei todo esse livro aqui enquanto eu fazia meus exercícios na academia. Eu levei basicamente 2 dias para fazer isso. E ela é uma história que vai flertar bastante com o horror, com o mistério, com o suspense. Ela vai se passar nessa prisão. Ela era no meio do nada. Ela foi construída em uma fazenda que as pessoas meio que conhecem por conta de uma maldição. Então nada que tentasse acontecer ali dava certo. E a gente vai descobrir que está acontecendo coisas horríveis nessa penitenciária também, né? Ela está para ser desativada. Os presos estão para serem levados para outra cadeia. Só que chega no momento, né, e em que a história começa, que eles estão incomunicáveis, tanto presos quanto funcionários dentro dessa cadeia. Algumas pessoas vão abandonar seus postos, né? Alguns funcionários vão abandonar seus postos. 2 pessoas vão continuar trabalhando ali. Um deles é uma pessoa horrível, que meio que vai ser o grande vilão da história. E nós vamos acompanhar também os presos tentando sobreviver ali dentro nesses últimos dias da cadeia. Porque, pois sim, como eles estão incomunicáveis, esse guarda que meio que é o diretor da penitenciária, ele meio que vai fazer uma caçada com esses presos. Em dias específicos, sortear um desses presos para tentar fugir, né? E ele vai caçar esses presos, e se ele não conseguir resgatar essas pessoas, elas estão livres. Porém, se ele resgatar, se ele conseguir encontrar essas pessoas, ele mata essas pessoas. E basicamente esse é o ponto de partida de Assim na Terra como Embaixo da Terra. É uma história bem simples, bem fácil, na verdade. A gente vai estar sempre dividido entre o que está acontecendo na cadeia agora e remontar um pouco o que aconteceu com algum desses personagens, principalmente um desses presos. Basicamente, esse personagem vai ser o grande fio condutor da história, né? Ele meio que vai ser o contraponto direto desse vilão, que é o diretor. E eu gostei muito, muito, muito dessa narrativa, sério. É bem fluida, ela te pega, você fica ansioso para saber o que vai acontecer na narrativa, porque a cada novo capítulo tudo pode mudar, né? E conforme vai passando a história, de fato vai mudando. No final, ele é um final correto para a história, mas eu acho que eu estava esperando outra coisa pro final do livro, sendo bem sincero. Enfim, eu dei 4,5 estrelas para essa história da Ana Paula Maia. Eu gostei muito de acompanhar o audiobook, com toda certeza, e foi mais um livro da TBR que eu consegui ler e que eu compartilho aqui com vocês nesse vlog. Vamos de mais um unboxing nesse vlog. Essa foi uma compra que eu realizei na Semana do Consumidor. E vou dizer para vocês, demorou para a Amazon me enviar muito, porque geralmente no mesmo dia a Amazon está enviando para mim para que eu receba no dia seguinte. E não foi o que aconteceu. Eu comprei na segunda-feira e eles quase que levaram uma semana para entregar aqui em casa. Pois é. A compra que eu acabei realizando foi Meu Chefe é Meu Amigo de Infância, de Tami Hakayoshi, lançado pelo selo Pride da editora New Pop. Mais um mangá Boys Love do selo Pride da editora New Pop, que eu acompanho. Esse aqui é um volume único que estava sempre por volta de R$30. E ele acabou abaixando para menos de 20. Então foi a oportunidade perfeita de comprar esse mangá para minha coleção da New Pop. Enfim, essa aqui é a capa, a lombada e a contracapa. Ela é uma luva. Assim, por dentro ela é toda preta. E a capa interna do mangá
Essa daqui é uma tirinha com os personagens. E aqui tem um pós-fácil da autora. Muito em breve vou encaixar nas minhas leituras. Eu ia falar que pela primeira vez nada muito ousado saltou para mim, mas aí eu virei uma página e acabou saltando. Mas não é nenhuma surpresa, eu já sabia que ele era mais 18 mesmo. E a New Pop sempre coloca a classificação na capa do mangá. E tá aqui. Mas enfim, eu achei essa capa muito fofa, e a sinopse em si também é muito fofa. Se eu não me engano, um dos personagens vai começar esse novo emprego, e quando ele entra no trabalho ele descobre que o chefe dele era esse colega de escola dele, por quem ele nutria uma paixãozinha na época. Enfim, estou muito empolgado para fazer a leitura desse Boys Love, e em breve eu compartilho com vocês sobre o que eu achei. E acabei pegando bem barato por conta da Semana do Consumidor lá na Amazon. Então, pessoas, eu venho aqui porque eu finalmente terminei mais uma leitura da minha TBR desse mês de março. E, gente, que livro difícil! Que livro difícil. Eu não falo difícil no sentido de prosa, narrativamente falando. É um livro até muito fluido. Ele é um livro simples. Porém, a história em si, ela foi muito difícil de ler. Muito difícil de ler. Eu tô falando de Complexo Melancólico, do Guy Rosa, lançado pela editora Garamond. Ele ganhou o Prêmio Rio de Literatura. Aqui a gente vai ter basicamente uma narrativa antológica, onde vamos acompanhar esse personagem principal sem nome, que pode ou não ser o próprio autor, e que ele vai colocar bastante de si mesmo narrativamente dentro do texto. Conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai percebendo que sim, de fato, alguns personagens que parecem meio avulsos nesse texto, que parecem ser personagens fictícios, na verdade têm relação com a história principal, que seria a história do próprio autor-personagem, né? E, assim, numa vida... não existe outra palavra para falar. Pense numa vida fodida. Você vai encontrar nesse livro aqui. O eu lírico do livro, ele vai encontrar tanta merda no caminho dele, sabe? Desde que ele era pequeno, com relação à homofobia, porque o personagem principal é gay, a não aceitação da própria família, a abuso sexual. Então, assim, já fica o aviso que existe sim gatilho, porque muitos dos problemas do personagem vão surgir exatamente por conta dos traumas causados por esse abuso sexual, né, e que já é narrado logo no primeiro conto / primeiro capítulo da história, por assim dizer. É toda essa fúria incontida que ele tem, que ele nutre pelos próprios pais, que nunca aceitaram ele muito bem, principalmente o pai dele. Enfim, é um livro pesado, gente. É um livro muito, muito, muito pesado. Ele tem por volta de menos de 280 páginas, mas eu não consegui ler esse livro em uma tacada só, porque eu lia 2, 3 histórias e eu ficava tão impactado pela narração crua, pelos sentimentos ebolindo, né, dentro desse eu lírico, que eu não conseguia continuar por muito tempo com essa história, porque eu me sentia emocionalmente desgastado. E é pesado, sabe? É incômodo. É um livro que foi feito para te incomodar. Eu não sei se eu consigo dizer que ele é um livro favorito, porque eu não sei se eu conseguiria reler esse livro. Foi uma experiência. Eu acho que esse livro, de fato, é uma experiência. Ele é tudo muito, muito, muito triste, muito solitário, muito desolador. Eu terminei a história bem desolado, de verdade, assim. Isso acaba me afetando um pouco também, psicologicamente falando. As reflexões que eu faço, sabe? Enfim, eu tô quase numa sessão de terapia aqui com vocês, porque alguns temas desse livro aqui mexeram bastante comigo. E eu acho que o meu conto favorito não é nenhum em que
o eu lírico é o protagonista, é um em que ele vai contar a história da avó dele, e ele tem uma reviravolta não do tipo wow, mind blow, mas é porque a gente vai acompanhando, né, toda a trajetória da avó dele, do personagem, e chega no final, a gente descobre que a gente já sabia o destino dela desde o começo, que já estava tudo ali nas entrelinhas e a gente não percebeu. Enfim, é um livro forte, gente. É um livro forte. É isso que eu posso dizer sobre o Complexo Melancólico. Eu não li isso aqui de uma tacada só. Eu acho que eu nem conseguiria ler de uma tacada só, mesmo a narrativa dele sendo bem fluida, mesmo narrativamente ele sendo bem cru, sabe? É um livro bem cru. Mas o tema dele, as vivências que o personagem passa são fortes e são complexas. É aquele tipo de confissão que você se sente desconfortável de estar compartilhando aquilo. Acho que é isso que eu posso dizer. Então, vamos de mais uma sessão de cinema nesse vlog. Eu acabei pegando para assistir esse filme original italiano da Netflix, né, que é Novo Limpo. Ele vai começar, na verdade, na década de 70, mais ou menos, e ele vem acompanhando esse casal, entre muitas aspas, até os tempos atuais. Um deles está fazendo medicina, o outro está finalizando a cadeira dele de cinema. Eles acabam se conhecendo nesse cinema, que é um ponto de encontro para homens acabarem se conhecendo melhor, vamos deixar assim. E eles começam um relacionamento ali, enquanto eles ainda são jovens, etc e tal. Só que acontece um ponto em que eles vão acabar se separando por conta de uma manifestação e eles não se encontram, e a gente vai acompanhando a vida desses dois personagens separados até o presente, quando eles meio que vão se reencontrar, né? Enfim, o filme em si te promete uma grande história de amor, né? Uma grande história de vida, etc e tal. E, sinceramente, esse filme ele não me convenceu. Por quê? Porque desde o primeiro momento ele te vende que esse casal ele vai se separar por forças muito fortes do destino, etc e tal, que a vida separou os dois, né? Vai ser esse o tom que a história do filme em si vai propor para quem assiste, né? Que a vida separou os dois e que por conta disso cada um seguiu o seu próprio caminho. Só que assim, gente, não foi bem a vida que separou os dois, sabe? Foi de fato a falta de vontade. Porque, como eu falei pra vocês, eles vão acabar se separando por conta de uma situação que vai acontecer ali, de um protesto, que vai acontecer próximo aonde eles se encontravam, que vai deixar a cidade um caos e tal. Eles não vão acabar conseguir se reencontrar de um encontro que eles tinham marcado. E por conta disso, eles não se encontram novamente. Só que assim, era tão fácil resolver essa questão, tão fácil resolver essa questão, que eu assistindo assim, de primeira, eu já fiquei, nossa, eu não acredito que, né, eles acharam que estavam fazendo um grande mousse. Não eles, porque, de fato, um deles pensou exatamente na solução que eu tinha pensado, né? E ele fez exatamente isso. No decorrer do filme a gente descobre que um dos personagens fez exatamente o que, né, era esperado de qualquer pessoa normal, que não possuíam celulares na época. O que você pensa numa situação dessas e tal, e essa pessoa fez, mas o outro não. O outro, eu não consegui reencontrar com ele, que era essa grande paixão e tal, mas tudo bem, segue a vida, né? Eu não vou fazer o lógico aqui. Eu vou seguir o ilógico e vou colocar a culpa na vida de tudo que aconteceu. E assim, tanto que quando eles acabam se reencontrando no presente e tal, e, gente, isso não é spoiler, sabe? Na premissa do filme a gente acaba percebendo que é exatamente isso que vai acontecer. Eu simplesmente não liguei, eu simplesmente, sabe, não torci pra, meu Deus, eles precisam ficar junto ou qualquer coisa do tipo, porque. O que eu posso dizer? Porque um deles escolheu esse caminho. Um deles simplesmente não fez o mínimo esforço para reencontrar o outro. E era o mínimo esforço mesmo, gente. Não era nada de outro mundo, não. Era literalmente o mínimo esforço. Essa é a questão principal. Enfim, eu dou 3 estrelas para esse filme. Eu dou 3 estrelas para esse filme. Eu acho que é muito mais pela coragem da direção de mostrar, sei lá, os atores em nu frontal, que a gente sabe que no masculino frontal ele é muito mais tabu do que no feminino frontal em filmes, e pelo menos nisso o filme não teve, né, vergonha, por assim dizer, né, mas só isso, assim, sinceramente, gente, eu fiquei bem frustrado assistindo esse filme. Porque, como eu falei, a solução para toda essa questão de tempo, de espaço, de distância, etc, era muito simples, muito, muito, muito simples.
E não aconteceu simplesmente porque um dos personagens não quis. E é sobre isso. Realizei mais uma leitura desse mês de março. Foi mais uma leitura contemporânea, adulta. E era de um livro que eu queria ler há muito tempo. E o que eu posso dizer? Foi uma experiência. Eu estou falando de Johnny, você me amaria se o meu fosse maior? O título desse livro é sensacional. Do Bronte Spurnell. Como falei para vocês, já fazia algum tempo que eu queria ler esse livro. Se eu não me engano, ele foi lançado aqui no Brasil no ano passado. E eu acho que o título reflete bastante também um pouco da personalidade do personagem. Que nós vamos acompanhar esse rapaz, esse homem que cresceu numa cidade pequena, mas ele se mudou para São Francisco. Ele é um cara gay, negro, pobre, que acabou de descobrir que tem o vírus da HIV nele. Ele tem alguns vícios, muitos vícios, sendo bem sincero, e uma língua muito afiada. É justamente essa língua afiada que faz todo o texto fluir, porque ele tem essa aspiração a ser um artista, né? Ele quer ser escritor, ele está numa aula de escrita criativa e algumas das confissões que ele vai contar pra gente como leitor vem justamente de alguns exercícios que ele faz. E ele vai contar um pouco da sua vida, do seu dia a dia, dos traumas que ele passou, pelas situações pelo qual ele passa, pelos seus vícios, os seus lados mais sombrios, que ele tem, mas ele não nega, muito pelo contrário, ele abraça bastante esse seu lado obscuro, por assim dizer. E, assim, é um livro que trata de muita coisa pesada, muito pesada. Assim como em Complexo Melancólico, o protagonista de Johnny, que não é o Johnny, ele passou por muita merda. Só que enquanto nas confissões de Complexo Melancólico, toda aquela carga ela vai para você, o protagonista desse livro ele tem um tom muito amargo e ácido, porém de uma forma autodepreciativa. E ele não tem vergonha nenhuma de ser essa pessoa horrível. Muito pelo contrário, desde o primeiro momento ele não vai fingir que ele é de fato uma pessoa horrível. Com muito orgulho. Eu gostei muito disso, porque isso deixou a narrativa muito fluida. Eu não sei como seria a experiência lendo o livro, mas escutando o audiobook, pela narração do Gerson Esteves, foi uma coisa maravilhosa. A atuação do Gerson Esteves como protagonista desse livro é sensacional. Os maneirismos, a expressão, os diálogos que ele tem com outros personagens, assim, o Gerson Esteves, ele de fato encarnou esse protagonista e nos dá um trabalho, de monólogo sensacional. É como se o personagem estivesse vivo e presente na nossa frente. Eu acho que escutar Johnny foi uma experiência ainda melhor porque eu fiz pelo audiobook, porque o audiobook está incrível. Foi um dos melhores audiobooks que eu já escutei na minha vida. Eu dei 4 estrelas para esse romance, assim como eu acabei dando 4 estrelas para Quarto Aberto, enfim. Mesmo que alguns dramas se entrelaçem, sabe? Tanto que alguns dramas que a gente encontra em Quarto Aberto são os mesmos que a gente vai encontrar em Johnny também, mas por perspectivas muito diferentes, porque os personagens envolvidos são personagens muito diferentes. Mas, enfim. Gente do céu, que calor é esse? Eu tô aqui numa pausa do trabalho porque acabou de chegar pra mim meu último pacote da Semana do Consumidor da Amazon, da promoção que eu acabei pegando. E é um livro importado que eu peguei num super desconto. Foi uma recomendação do Matheus Monteiro, que eu vi no Instagram dele. E ele tinha meio que o volume único, mas eu acabei pegando apenas uma edição que ficou por R$15 lá na Amazon. Enfim, eu estou falando de Passa Moto. I Was a Hat, ou The Scarlet Slippers, do Philip Pullman, que é um volume dessa série de recontos de histórias de contos de fadas adaptadas pela visão bem específica do Philip Pullman e ficou por R$15. Ele estava na minha lista de desejados. A embalagem dele está toda aberta para gente. Tem verniz localizado em Philip Pullman, é uma edição britânica e aqui atrás tem algumas outras edições dessa coleção dele. Na minha lista de desejados tem o Spring-Headed Jack e The Scarecrow. Os outros não tem na Amazon Brasil. Enfim, é uma edição paperback, ela é ilustrada. Afinal, vai ser meio que uma história infantil. Mas a forma como o Matheus Monteiro vendeu essa história, né, lá nos stories do Instagram, me deixou muito curioso, com toda certeza. Por isso comprei, porque eu confesso que eu não sou tão seguro assim
para ler o Philip Pullman em inglês, até porque em português ele já é bastante prolixo e ele já tem uma prosa um tanto quanto cansativa. Eu gosto das histórias dele, mas a prosa do Philip Pullman ela é cansativa, pelo menos ali em Fronteiras do Universo. Então, por ser um livro mais infanto-juvenil, eu vou apostar nessa leitura em inglês e eu estou muito curioso e eu quero saber como é que ele encaixou nessa história e na releitura que ele faz desse conto de fadas, mesmo que o foco dos personagens sejam diferentes. Estou muito curioso de verdade. Eu vou encaixar nas minhas leituras com toda certeza. Eu paguei apenas R$15 graças à promoção da Semana do Consumidor, porque ele, fora da promoção, está por falta de 50. E assim, mesmo sendo um livro portado, ele é bem fininho, ele é paperback, mas pagando 15 eu fiquei feliz. Feliz Páscoa, pessoal! Olha, esse final de semana foi bem movimentado. Tão movimentado que eu nem achei que eu ia conseguir parar aqui e gravar minha entrada para vocês. Mas eu consegui. Estamos aqui nesse domingo de Páscoa para falar das minhas últimas 2 leituras que eu realizei nesse mês de abril. Mas antes de eu falar das 2 leituras, deixa eu dizer para vocês que eu fiquei muito emocionado que eu ganhei presente de Páscoa. A tia minha, ela falou assim, olha só, eu poderia dar ovo de Páscoa para você, mas ovo de Páscoa está muito caro. Então eu estou te dando esse dinheiro para você comprar livro porque você vai fazer melhor uso. E eu achei isso sensacional. Eu já comprei os livros, eles vão chegar durante a semana e quando chegar eu compartilho com vocês no próximo vlog, mas né, eu precisava dizer isso, porque assim, eu ganhei barra de chocolate com meus pais, mas essa tia eu acabei ganhando esse presente de comprar livros na Amazon e eu fiquei muito feliz com isso. Mas, nesse final de semana, no meio desse bololô que foi esse final de semana, meus sobrinhos estão aqui em casa, minha irmã está chegando daqui a pouco, eu fiz 2 leituras, são HQs de uma mesma série, que eu queria ler há muito tempo e eu consegui ler esse final de semana. Eu estou falando de Lore Olympus, da Rachel Smith, lançado aqui no Brasil pela editora Suma. Aqui nós vamos ter um reconto do mito de Perséfone, onde a gente vai acompanhar a Perséfone, que acabou de entrar na maioridade, por assim dizer. A mãe dela, ela sempre guardou muito bem a Perséfone para si, né? E agora ela está permitindo a Perséfone a ir para o Olimpo, né? Que é essa cidade grande, iluminada e cheia de empresários, por assim dizer, que são os próprios deuses, é claro. E ela vai se ver no meio de um bololô, depois que o Hades, senhor do submundo, senhor da cidade do submundo, por assim dizer, diz ali em uma festa que o Zeus está dando que ele achou a Perséfone mais bonita do que a Afrodite. E a Afrodite vai escutar isso e ela vai armar um plano ali meio que para se vingar. O Hades e a Afrodite vão se conhecer porque existem vários impedimentos com relação a esse relacionamento que eles não vão poder desenvolver. O Hades ele já tem um relacionamento com uma outra ninfa, ele tem uma história muito complicada com essa ninfa e com outras questões também que a gente vai descobrir no decorrer da série. A própria Perséfone tem a questão da mãe dela, tem a questão de que ela foi prometida a ser uma deusa virgem. Não é exatamente isso que a Perséfone queria. Vão acontecer outras situações aqui, por exemplo, o Apolo vai acabar entrando no caminho da Perséfone e vai acontecer algo horrível com o Apolo, que quem já leu sabe o que vai acontecer, né? E na própria mensagem inicial do conteúdo do livro, né, a autora deixa bem explícito que vai haver menções a relações tóxicas, a traumas sexuais. Então, assim, é uma HQ que ao mesmo tempo que ela é muito divertida, ela vai tocar em situações muito espinhosas, sabe? Muito difíceis, muito dolorosas. E foi muito interessante. Assim. O traço ele é muito interessante. E a forma como a Rachel Smith vai recontando os mitos através desse olhar contemporâneo, desse olhar moderno, né, que ela vai colocando, até porque os deuses ainda são deuses, né? O Olimpo, o submundo, é o Olimpo e o submundo, só que é tudo uma visão moderna, é tudo uma visão cosmopolita. E isso ficou muito interessante. A gente não vai ter meio que um sequestro do Hades pela Perséfone, muito pelo contrário. É, de fato, o começo de um relacionamento muito fofinho, muito adorável. Eu dei 5 estrelas para o primeiro volume e também dei 5 estrelas para o segundo volume,
que é um pouquinho menor do que o primeiro volume, mas eu acho que eu fiquei mais satisfeito com esse volume aqui. Aqui a gente de fato vê como é que vai ser refeito esse mito da Perséfone, né, de ser mandada para o submundo, o que foi uma saída genial da Rachel Smith, porque não vai ver o sequestro e o cárcere privado da Perséfone ali no submundo, muito pelo contrário, vai ser uma outra situação que vai ter meio que os dedos ali da Hera, ali no meio da história, e a Hera é uma personagem divertidíssima. É engraçado porque, por exemplo, eu odiava a Hera em Percy Jackson, mas na visão da Rachel Smith, a Hera, ela, assim, diva, como diria o meme da Marcia Fu, Queen. Ela é sensacional e eu quero ver mais da Hera. E assim, o Zeus já está se comportando como um grande cuzão, filho da Pi, como ele é. A gente vê um pouquinho do passado Hades aqui, a situação com o Cronos e tal, assim, é bem interessante. É sério, eu gostei muito desse volume 2 aqui. Eu não achava que ele iria superar os meus sentimentos com relação ao volume 1, mas eu acabei gostando bastante do volume 2 também. Enfim, eu dei 5 estrelas para os 2 volumes de Lore Olympus. Foram as 2 HQs que eu li agora nesse feriadão. E eu fiquei muito feliz de ter feito essas leituras, e eu fiquei muito feliz de verdade de ter conseguido ler essas HQs. E sério, gente, eu li cada uma delas em um dia, mas eu não levei o dia inteiro para ler cada uma delas. Tipo, eu sentei na sexta-feira para ler Lore Olympus, e 2, 3 horas eu terminei, aí no sábado eu sentei para ler o volume 2 de Lore Olympus, e 2, 3 horas eu terminei também. Então eu já sei que vai ser uma HQ que, apesar de grossa, vai terminar em poucas horas. Eu quero continuar lendo essa série aqui e... Sério, gente. Que sensacional, que sensacional. Eu amei esse volume aqui, de verdade. Muito bem, pessoal, esse foi o nosso vlog de março. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aqui embaixo o seu gostei. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Vocês já leram algum desses livros? Vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários. E é isso. Tchau e até o nosso próximo encontro.